12 de março de 1946. Prisão de Markó, Budapeste. O pátio está tomado por uma massa de civis e militares. O silêncio é absoluto. O relógio marca 15 horas e 24 minutos. O ar frio da tarde corta o rosto dos presentes. Ferenc Szalasi atravessa o corredor de concreto. Ele foi o líder do Partido da Cruz Flechada e o último chefe de Estado fascista da Hungria. O passo é lento, mas firme. Ele sobe os degraus de madeira da estrutura improvisada. Diante dele, apenas uma viga nua e uma corda com um nó corrediço preparado. O carrasco aguarda. Szalasi segura um crucifixo de madeira entre os dedos. Ele encosta os lábios na cruz. O padre termina de proferir os sacramentos finais sob o olhar atento dos fotógrafos. À primeira vista, um homem religioso buscando redenção, mas, na prática, o responsável por um massacre sistemático. Nenhuma oração apaga o que aconteceu nas margens do rio Danúbio. Na filmagem da época, nota-se: Szalasi mantém a postura ereta até o último segundo. Ele não demonstra arrependimento. 60 mil pessoas. Esse é o número estimado de judeus húngaros assassinados sob sua gestão direta. No total, as políticas de Szalasi resultaram em quase 500 mil de deportados para campos de extermínio. Como um único homem convenceu uma nação a caçar seus próprios vizinhos? A resposta está na ideologia que transformou o rio mais belo da Europa em uma vala comum. O Danúbio não transportava apenas água, mas os corpos de homens, mulheres e crianças executados a tiros. As execuções eram rápidas, as vítimas eram forçadas a retirar os sapatos, amarradas umas às outras. Um tiro no primeiro da fila derrubava todos nas águas geladas. Mas o fim de Szalasi estava próximo. O tribunal deu a sentença de morte por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As raízes desse mal começaram muito antes do cadafalso. 6 de janeiro de 1087. A data marca o nascimento do homem que redesenharia o mapa do ódio na Hungria. A história foi interrompida naquela tarde de março. O carrasco puxou a alavanca. O corpo de Ferenc Szalasi caiu. O regime da Cruz Flechada terminou no final de uma corda. 6 de janeiro de 1897. Kassa, atual Eslováquia. Nessa data nasceu Ferenc Szalasi. O cenário era o Império Austro-Húngaro, um território marcado por fronteiras instáveis e tensões internas. Por que Szalasi se tornou um extremista? Ele cresceu em uma redoma de disciplina rígida. Seu pai era um oficial de ascendência armênia e húngara. A rotina era baseada em hierarquia militar e um patriotismo agressivo. Mas o foco de Szalasi era diferente. Na infância, ele demonstrava uma obsessão visual. Szalasi passava horas debruçado sobre mapas. Ele pegava canetas e redesenhava as fronteiras da Hungria. No papel, o país crescia e engolia territórios vizinhos. Ali nascia a ideia de uma nação imperial e pura. A religião também moldou sua conduta. Szalasi afirmava que a fé católica foi transmitida a ele pelo leite materno. No entanto, o dogma foi distorcido. No quadro histórico, observa-se: a compaixão deu lugar à intolerância. A religião virou uma ferramenta de exclusão. 1914. A Primeira Guerra Mundial explode. Szalasi não perdeu tempo. Ele se alistou no exército austro-húngaro e seguiu para as frentes de combate. Sua atuação foi técnica e fria. Ele subiu na hierarquia e chegou ao posto de oficial. O reconhecimento veio através de medalhas. Ele recebeu a Ordem da Coroa de Ferro de terceira classe. Era uma das honrarias mais altas do Império. Mas, enquanto Szalasi ganhava medalhas, o mundo ao seu redor apodrecia. 11 de novembro de 1918. O armistício é assinado. O Império Austro-Húngaro deixa de existir. Para Szalasi, o colapso foi um choque físico. Ele não via apenas a derrota militar, ele via a morte da grandeza húngara. Depois, ficou pior. Em 1920, o Tratado de Trianon oficializou a humilhação. Os números eram brutais. A Hungria perdeu 72% do seu território original. Metade das 10 maiores cidades foi entregue a outros países. O impacto econômico foi total. O país perdeu todas as minas de metais preciosos, o acesso ao mar foi cortado, a população despencou de 20 milhões e 900 mil pessoas para apenas 7 milhões e 600 mil. 3 milhões de húngaros étnicos viraram estrangeiros da noite para o dia. Szalasi via isso como uma mutilação. No seu entendimento, o país tinha sido retalhado vivo. Ele decidiu que a reparação viria pelo uso da força. Durante a década de 20, ele continuou no exército, mas agia nas sombras.
Em 1930, ele deu um passo definitivo. Ingressou na Liga da Vida Húngara. Era uma organização secreta formada por nobres e militares radicais. O grupo tinha um objetivo claro: a restauração de uma raça superior. Eles consideravam os húngaros aliados biológicos dos alemães. Salazzi começou a escrever. Ele despejava ódio em panfletos e manifestos ultranacionalistas. Sua ideologia era um amálgama perigoso. Ele misturava o fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler e misticismo medieval. À primeira vista, parecia uma teoria política, mas na prática era um manual para a violência. Ele batizou sua doutrina de hungarismo. Dentro dela, criou o conceito de assemitismo. Era um termo técnico para mascarar o antissemitismo bárbaro. Ele afirmava que os judeus eram incompatíveis com a Europa. Não era apenas preconceito religioso, era política de Estado. Ele transformou a exclusão em um fundamento moral. Na filmagem da história, nota-se, era o genocídio ganhando uma base filosófica. E Salazzi estava apenas começando. Março de 1939. A Europa estava prestes a colapsar. Nesse cenário, Ferenc Salazzi fundou oficialmente o Partido Nacional Socialista da Cruz de Flechas. Na Hungria, o nome logo virou sinônimo de execução e medo. Por que Salazzi conseguiu tanto poder em tão pouco tempo? Ele não criou apenas um partido, ele construiu uma seita paramilitar, à primeira vista, uma organização política legítima, mas na prática, uma máquina de doutrinação fanática. Os membros usavam uniformes verdes e braçadeiras com a cruz de flechas, copiavam cada detalhe da Alemanha nazista e da Itália fascista. Nas ruas, as saudações eram idênticas às de Hitler. A ideologia era uma mistura violenta de antissemitismo, misticismo cristão e a promessa de uma Hungria étnica. A estratégia funcionou. Nas eleições parlamentares de 1939, o partido chocou o país. Eles conquistaram 15% dos votos e garantiram 29 assentos no parlamento. Salazzi deixou de ser um extremista de gueto para se tornar uma liderança nacional. No vídeo, nota-se, a democracia húngara estava em colapso, mas o governo ignorava os sinais. Nessa mesma época, a aliança com Berlim começou a gerar lucros territoriais. Com o apoio direto de Hitler, a Hungria recuperou terras perdidas na Primeira Guerra Mundial. O exército ocupou o sul da Eslováquia, a Rutênia subcarpática e partes da Transilvânia. Mais tarde, tomaram a região da Bática, na Iugoslávia. Cada nova fronteira desenhada aumentava a popularidade de Salazzi. O povo aplaudia as vitórias militares nas praças. O regime se afundava na lógica do eixo. Em novembro de 1940, a Hungria assinou o Pacto Tripartite. O país era agora oficialmente um aliado de ferro de Hitler e Mussolini. O caminho para o desastre estava pavimentado. Não havia margem para erro. Os eventos aceleraram. O próximo passo seria o sangue. 20 mil pessoas deportadas no verão de 1941. Este foi o prelúdio do horror na Hungria. As autoridades húngaras retiraram esses judeus da Rutênia subcarpática e os enviaram para Kamenets-Podolski, na Ucrânia ocupada. Eram refugiados, eram apátridas, não possuíam documentos, proteção ou direitos básicos. No destino final, os esquadrões de extermínio nazistas, os Einsatzgruppen, aguardavam com armas carregadas. Ninguém sobreviveu ao fuzilamento. Janeiro de 1942. O massacre mudou de cenário. Em Novi Sad, na Iugoslávia, as tropas húngaras agiram por conta própria. Sem ordens alemãs diretas, soldados massacraram 3.000 judeus e sérvios. A operação ficou conhecida como o Rei de Inverno. Por que o extermínio total demorou a acontecer? A resposta estava na política. O primeiro-ministro Miklos Kálay mantinha uma postura rígida. Ele era conservador e nacionalista, mas impunha um limite. Kálay recusava-se a entregar judeus com cidadania húngara para os alemães. Foi uma resistência institucional limitada, mas real. Enquanto isso, Ferenc Salazzi aguardava em uma cela de prisão. Ele havia sido detido por atividades subversivas contra o Estado. Na filmagem da época, nota-se o olhar fixo e a postura rígida de um fanático. Salazzi não abandonou seus planos. Ele esperava o momento certo. 19 de março de 1944. A neutralidade acabou. Adolf Hitler temia que a Hungria assinasse um armistício com os aliados. A solução foi a invasão imediata. Tropas alemãs cruzaram a fronteira e ocuparam o país em poucas horas. O almirante Miklos Horthy continuou como regente, mas perdeu o poder real.
Cayley foi removido do cargo. Em seu lugar, assumiu Dom Stojai, um diplomata fiel a Berlim. A primeira medida de Stojai foi legalizar o Partido da Cruz Flechada. O governo húngaro agora operava como uma extensão do Terceiro Reich. 15 de maio de 1944. Começava a fase mais letal da ocupação. O registro histórico é brutal. Em apenas 8 semanas, 440 mil judeus foram deportados. 145 trens de carga partiram da Hungria. O destino era um só: Auschwitz-Birkenau. A engrenagem funcionava com precisão industrial. Sob o comando de criminosos como Joseph Mengele e Rudolf Höss, a maioria das vítimas morria nas primeiras 24 horas. O veneno escolhido era o Zyklon B. O cheiro de carne queimada vindo dos crematórios não parava de subir. À primeira vista, o almirante Hort parecia impotente, mas na prática ele tentou um último movimento. Em julho, sob intensa pressão internacional, Hort ordenou a suspensão das deportações. O fluxo de trens parou momentaneamente, mas o dano era irreversível. Centenas de milhares já haviam sido transformados em cinzas na Polônia. E o cenário estava prestes a ficar ainda mais sombrio. O profeta do ódio, Ferenc Szalasi, estava prestes a sair das sombras para assumir o controle total. Não havia mais caminho de volta. O regime da Cruz Flechada preparava o golpe final. 15 de outubro de 1944. O Rádio Nacional Húngaro interrompe a programação. O regente Miklos Horthy fala ao país. Ele anuncia um armistício imediato com a União Soviética. A intenção era clara: abandonar a aliança com a Alemanha, parar a destruição e salvar a soberania da Hungria. Horthy acreditava que poderia negociar a paz, mas ele subestimou a reação de Berlim. Para Adolf Hitler, a Hungria não era um aliado, era uma barreira. Por que o Führer reagiu com tamanha violência? A Hungria era o último escudo do Terceiro Reich no leste. A resposta foi a Operação Panzerfaust. À primeira vista, uma operação militar, mas na prática, um sequestro de Estado. O homem escolhido para o serviço foi Otto Skorzeny. O oficial da SS já era famoso por resgatar Mussolini meses antes. Agora, o alvo era o próprio governo húngaro. Skorzeny não usou apenas tanques, ele usou a chantagem. Comandos da SS invadem Budapeste rapidamente. No registro visual, nota-se: a capital é tomada sem que um único tiro de resistência seja disparado. Mas o golpe decisivo ocorre nos bastidores. Os homens de Skorzeny capturam Miklos Horthy Jr., o filho do regente. Eles o enrolam em um tapete como uma carga comum. O herdeiro é levado para o aeroporto de Buda-Örs e despachado para a Alemanha. Ele agora é um refém do Reich. Horthy estava quebrado. A mensagem de Hitler era direta: ou ele renunciava, ou seu filho morreria. Não havia margem para erro. No dia seguinte surge o governo da Unidade Nacional. Foi uma farsa política montada sob a sombra das baionetas alemãs. Um Estado fantoche totalmente subordinado às ordens de Berlim. 4 de novembro de 1944. Ferenc Szalasi é empossado com pompa fanática. Ele assume o título de líder da nação. O gabinete de Szalasi tinha 16 ministros. Metade deles pertencia ao Partido Cruz Flechada. Não eram administradores, eram extremistas. Szalasi era um ideólogo messiânico. Ele pregava uma Hungria racialmente pura e uma glória militar impossível. O poder absoluto estava em suas mãos, sustentado apenas pelo medo e pelas armas nazistas. Budapeste mudou de face. A capital não era mais apenas uma cidade sitiada. Ela se transformou em um cenário de ruínas e execuções. Ouve-se o som constante de disparos nas margens do rio Danúbio. Szalasi estava pronto para levar a nação inteira ao abismo. Ele aceitava o fim, desde que fosse um fim glorioso entre os escombros. Os eventos aceleraram. O genocídio começou de forma sistemática. Enquanto as tropas soviéticas cercavam a cidade, a caça aos judeus e dissidentes atingia o ápice da crueldade. Não havia caminho de volta. Novembro de 1944. A Hungria estava mergulhada no caos absoluto. Nesse cenário, Ferenc Szalasi tomou uma decisão que selaria o destino de dezenas de milhares de pessoas. Ele determinou o confinamento imediato dos judeus restantes da capital. O destino era um gueto murado de apenas 0,26 km². Por que criar um espaço tão reduzido? A intenção era o sufocamento. O local era menor que muitos bairros residenciais comuns da cidade. 70 mil pessoas foram comprimidas nesse perímetro minúsculo.
O cercado consistia em arame farpado, patrulhas do Partido da Cruz Flechada e muros de concreto. No quadro vê-se ruas onde é impossível caminhar sem esbarrar em alguém. Não era apenas um bairro fechado, à primeira vista, uma medida administrativa, mas, na prática, uma armadilha mortal. As condições eram sub-humanas, o saneamento básico simplesmente não existia, a comida raramente chegava aos portões. O inverno de 1944 foi um dos mais rigorosos do século XX. O frio cortava a pele, não havia aquecimento, não havia abrigo para todos. Na filmagem da época, nota-se, crianças morrem de hipotermia nas calçadas cobertas de gelo. Idosos sucumbem de fome em corredores abarrotados de gente. Epidemias de tifo e disenteria se espalhavam como fogo em palha seca. Mas isso era apenas o começo. Entre novembro e dezembro, o horror escalou. Milhares de judeus de Budapeste foram arrancados de suas casas e forçados a marchar. O destino era a fronteira austríaca. Eles caminhavam a pé, sem roupas adequadas para a neve e sem qualquer tipo de mantimento. Um detalhe crucial: quem segurava os fuzis eram soldados húngaros, não alemães. Era o próprio Estado húngaro exterminando seus cidadãos. Não havia margem para erro ou cansaço. Muitos, debilitados pela fome, caíam na neve. Eram executados no ato. Ouve-se o som seco de tiros nas costas ou o impacto de coronhadas de metal contra o crânio. Os corpos eram deixados para trás, congelando rapidamente no solo. O funcionário cristão Ferenc Rosa trabalhava em um lar de idosos e testemunhou o massacre. Ele viu doentes graves e crianças sendo levados para o fuzilamento sem distinção. Mais tarde, uma cena paralisou as equipes de limpeza. Os corpos de 2 garotos foram encontrados sobre o cadáver da mãe. Eles morreram abraçados a ela. O horror continuou a se intensificar até janeiro de 1945. A morte havia se tornado o único padrão naquelas ruas. 20.000 pessoas. Esse foi o número de civis retirados do gueto pelo partido Arrow Cross ao longo de semanas. O destino era sempre o mesmo, às margens do rio Danúbio. Ali, as execuções seguiam uma lógica sistemática. Por que os soldados usavam arame farpado? A resposta é puramente técnica: economia de munição. À primeira vista, uma execução comum, mas, na prática, uma linha de montagem de morte por afogamento. Os soldados amarravam 3 pessoas juntas, lado a lado, com arame de aço. Um único disparo era feito no peito da pessoa do meio. O peso do corpo morto, ao despencar, puxava os outros 2 sobreviventes para as águas geladas. O Danúbio tornou-se um cemitério a céu aberto. Naquela parte de Budapeste, o rio mudou de nome. Passou a ser chamado de Cemitério Judaico. Mas o terror não parou nas águas. 14 de janeiro de 1945, 11 horas da manhã. No Hospital Daniel Biro, Ferenc Joksa presencia uma nova cena. Soldados invadem os corredores. Ouvia-se o barulho das botas e o grito das ordens. Os doentes capazes de ficar de pé foram arrastados até o pátio. No quadro, grupos pequenos sendo fuzilados com metralhadoras pelas costas. Quem não conseguia levantar era executado na própria cama. O massacre durou apenas 2 horas. 130 pessoas morreram. Crianças foram atingidas nos braços das mães. Idosos acabaram sufocados sob os lençóis enquanto eram baleados. Médicos e enfermeiros foram fuzilados por tentarem barrar a entrada dos soldados. Não restou ninguém para contar a história. 5 dias depois, 19 de janeiro. Os camisas verdes visitam um lar de idosos. Joksa relata que os soldados separaram homens e mulheres. 70 idosas, a maioria com mais de 71 anos, foram levadas até o Parque Varus Major. Na filmagem mental do evento, nota-se a selvageria. Os soldados lançaram 3 granadas diretamente no centro do grupo. As roupas das mulheres pegaram fogo instantaneamente. O calor das chamas e o frio extremo da neve terminaram o serviço. Nenhum tiro foi necessário. Ferenc Szalasi nunca ordenou que as matanças parassem. Sua única preocupação era estética. O que os diplomatas da Suécia, Suíça, Espanha e do Vaticano pensariam das execuções em praça pública? O regime temia a imagem internacional, não o crime em si. O comissário de polícia, Paul Rodusey, definiu a lógica do Estado. O problema não era o assassinato de judeus, o problema era o método barulhento. Os corpos deveriam desaparecer silenciosamente, em vez de serem expostos nas ruas de Budapeste. A morte virou uma questão de relações públicas, mas isso era apenas o começo da resistência.
Enquanto o Estado burocratizava o genocídio, homens como o sueco Raoul Wallenberg agiam nas sombras. Ele arriscava a vida para distribuir passaportes falsos e criar casas protegidas. Wallenberg não estava sozinho. Nomes como Carl Lutz, Giorgio Perlasca e Angel Sans Brice operavam no limite, segundo isso. Em um paradoxo absoluto, o regime de Szalasi aceitava esses documentos diplomáticos forjados. Mesmo com os alemães protestando, o governo húngaro cedia por pura conveniência política. Não havia humanidade envolvida, havia apenas cálculo. 19 de novembro de 1944. Esse foi o dia em que o destino da Hungria foi selado. Por trás do fanatismo de Ferenc Szalasi, não havia apenas loucura, havia cálculo, mas o cálculo falhou. As forças soviéticas e romenas fecharam o cerco contra Budapeste. A capital era o coração da nação, mas agora era apenas um alvo. O inverno chegou com força total. O ar estava gelado, carregado com o cheiro de pólvora e carne queimada. Por que a cidade não se rendeu? O comando nazista exigia resistência total. Budapeste virou uma fortaleza de escombros, 102 dias de combate ininterrupto, sem trégua, sem corredores humanitários. Quase 1 milhão de civis ficaram encurralados no fogo cruzado. À primeira vista, uma capital europeia gloriosa, mas na prática, uma réplica de Stalingrado. Tropas da Wehrmacht e da Waffen-SS transformaram igrejas, escolas e hospitais em ninhos de metralhadoras. Do outro lado, o Exército Vermelho avançava metro a metro. Cada porão era uma armadilha. Cada ruína era um túmulo. Ouve-se o som constante de artilharia pesada despedaçando o concreto. Na filmagem da época, nota-se: cadáveres se acumulam nas calçadas cobertas de neve. Pessoas abatem cavalos no meio da rua para não morrer de fome. Famílias inteiras vivem em porões úmidos, rezando em silêncio enquanto o teto estremece. Mas Szalasi não ficou para lutar. 9 de dezembro de 1944. O líder foge. Ele abandonou o caos que ele mesmo criou. Partiu para o oeste em direção a Szombathely. Levou consigo uma corte de ministros fantasmas e caixas cheias de barras de ouro. Carregava carimbos, selos e papéis de um estado que só existia na sua cabeça. Os eventos aceleraram. Em março de 1945, ele cruzou a fronteira da Áustria. Refugiou-se em Viena. Mas a cidade imperial também estava na mira dos russos. Mesmo com o mundo desmoronando, Szalasi não assinou a rendição. Ele sonhava com um contra-ataque impossível. Seu governo durou apenas 163 dias. Foi o suficiente para transformar o país em um matadouro. 29 de abril de 1945. Adolf Hitler se mata em Berlim. No mesmo dia, perto de Salzburg, Szalasi se casa com sua noiva de décadas, Gisela Lutz. Não houve flores, não houve festa. O casamento foi celebrado entre escombros, como um último ato de um delírio que chegava ao fim. 6 de maio de 1945. Tropas americanas capturam Szalasi em Matsy. No quadro, o ditador usa roupas civis comuns. Ele carrega documentos falsos no bolso. Não houve resistência, não houve luta heróica. O homem que enviou milhares para a morte no Danúbio não deu um único tiro para se defender. A justiça começou a se mover. 3 de outubro de 1945. Os americanos devolvem Szalasi para a Hungria. Ele voltou para a terra que devastou. As evidências eram brutais. 70 mil judeus mortos em apenas 5 meses de gestão. O rio Danúbio ficou conhecido como o cemitério judaico. Corpos eram amarrados uns aos outros e baleados para que o peso de um arrastasse o outro para o fundo. 5 de fevereiro de 1946. Começa o julgamento no Tribunal do Povo de Budapeste. As galerias estavam lotadas. Sobreviventes subiam ao púlpito e apontavam o dedo para o réu. Relatavam marchas da morte sob frio de 20 graus negativos. No vídeo do tribunal, percebe-se, Szalasi mantém o rosto gélido. Ele se declarou inocente. Alegou que agiu por amor à pátria e à fé. Mas as ordens assinadas por ele estavam sobre a mesa dos juízes. O projeto de extermínio estava exposto para o mundo. 1º de março de 1946. O veredito foi lido no silêncio da sala. Culpado de crimes de guerra. Culpado de crimes contra a humanidade. Sentença: morte pelo laço. 12 de março de 1946. Prisão de Markó, Budapeste. O pátio estava cheio de testemunhas e jornalistas com câmeras prontas. O céu estava nublado, pesado. Às 15 horas e 24 minutos, Szalasi sai da cela. Ele caminha devagar.
Veste um paletó escuro e mantém a postura rígida. Um padre se aproxima para os últimos sacramentos. Zalazzi beija o crucifixo com fervor. Uma ironia final para o homem que usou a religião para justificar massacres. O método de execução era o poste austríaco. Não havia alçapão. O carrasco subiu a escada e colocou o laço. O aperto foi feito com precisão técnica. Os degraus foram retirados. O corpo desceu apenas alguns centímetros. Não houve quebra de pescoço. Zalazzi começou a morrer por asfixia lenta diante da multidão. As pernas estavam amarradas, os braços presos. Ele não disse uma palavra enquanto o oxigênio parava de chegar aos pulmões. Assim, terminou a era do Arrow Cross. A trajetória de Zalazzi mostra o que acontece quando a ética é substituída pela obediência cega. Ele não era um gênio, era um burocrata do ódio. Milhares de mãos o ajudaram a puxar gatilhos e redigir listas. O silêncio no pátio da prisão marcou o fim do terror. A história de Zalazzi fica como um alerta permanente. O fanatismo cobra seu preço em sangue. O tribunal deu a sentença. A história registrou o crime.